Ministro Milton Ribeiro, uma honra estar aqui podendo entrevistá-lo para esse documentário Brasília 60 anos. Como é que o senhor veio parar aqui no Ministério da Educação? Você quer saber que nem mesmo eu sei. Na verdade, o que aconteceu foi que, como eu sou um pastor também, eu creio muito na direção de Deus na vida. Não era meu plano. Eu tinha recebido um convite, quase um desafio do presidente para compor a Comissão de Ética Pública, um ano antes. E ele me convidou, então eu já estava já 1 ano e meio nessa função, que a Comissão de Ética são 7 componentes ligados diretamente ao presidente, nomeados inclusive por ele, com um mandato de 3 anos, se não me engano. E aí a comissão tinha por objetivo julgar eticamente os ministros de Estado e a alta administração federal. E ali, então, eu pude ter contato, conheci pessoas e conheci o próprio presidente. E lá pelas tantas, no outro ano, as coisas passaram e quando eu recebi a ligação do senhor presidente me desafiando a assumir essa função. E fico muito feliz por estar aqui, por idealismo mesmo, porque eu sempre fui dependente e fui aluno a minha vida toda de escola pública. E agora, nessa fase da vida, quando minha vida já está assentada, equilibrada, eu recebi esse desafio para poder dar ao meu país aquilo que os americanos chamam de give back, isto é, voltar a oferecer um pouco da minha experiência, do meu talento, para poder ajudar o meu país. Foi isso que eu fiz, por isso estou aqui. Mas o senhor tem uma grande bagagem no ensino, vindo do Mackenzie. O senhor foi gestor do Mackenzie por muito tempo, ainda faz parte do conselho, né? E essa experiência do Mackenzie para Brasília, porque Brasília também tem um colégio Mackenzie, eu tenho a felicidade de meus filhos estudarem lá também. É uma escola de excelência, né? Um exemplo não só de ensino, mas de vida. Qual que é essa experiência, essa relação que o senhor traz do Mackenzie? Logo que eu cheguei no Conselho Deliberativo do Mackenzie, eu tive a honra de ser vice-presidente do board, e lá então eu tinha como presidente um almirante, Humberto Araújo, aqui de Brasília. É um médico, almirante, e ele então me convidou para que nós pudéssemos supervisionar a obra de construção da Escola de Brasília. E a minha ligação, então, com Brasília veio desde esse tempo, e a minha experiência. Hoje, eu já não faço mais parte, por questão da minha função, de nenhuma administração de escola, nem pública, nem privada. Mas ainda guardo no coração boas lembranças desse tempo que eu pude ajudar meu querido Mackenzie. Eu tenho algumas fotos históricas que eu tive a felicidade de entrevistar também o presbítero Walter, que é o nosso diretor aqui do Mackenzie, que conseguiu trazer finalmente a faculdade também do Mackenzie aqui para Brasília. Mas eu quero aproveitar para mandar, então, tem algumas fotos, só deve estar nelas, eu vou verificar, depois vou mandar para o senhor, são relíquias, viu? Da fundação aqui da Escola de Brasília. Eu quero aproveitar para mandar, então, um abraço para o professor Walter, para o reverendo Isaías Maciel, meu pai espiritual, que me consagrou pastor também, e para o Ézio, né? Nosso grande Ézio, que está lá na direção, ajudando lá no Mackenzie. É o presidente do nosso Conselho Deliberativo. Muito bem. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre educação? Pois não. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a gamificação do ensino, porque hoje, com essa miscelânea de aula presencial e aula em casa, principalmente nas escolas privadas, eu quero saber até quando é que isso vai chegar às escolas públicas. Muito bem. Diante dessa praticamente tragédia que vivemos, não só o Brasil, mas o mundo todo, a questão do uso das ferramentas digitais, ela passou de ser uma coisa acessória para ser uma ferramenta quase essencial para que as coisas não ficassem de todo parado. E eu creio que o fato de novos elementos
né, de informática, de jogos, que procuram também edificar o conhecimento dos nossos filhos. Isso é muito bem-vindo. O MEC, inclusive, é um protagonista da tradução de um jogo chamado Grafogame, e ele já está perto de 450 mil downloads no Brasil, quase superando a Finlândia, que é aquela que montou o jogo, que fez o jogo. Então, é um instrumento que coloca na mão dos meninos uma condição de que eles estão ligados ao computador mesmo, ligados ao tablet mesmo, e em vez de ficarem só cortando gente, explodindo gente, matando gente nos joguinhos, estão aprendendo alguma coisa. Olha, você que está assistindo aí no nosso canal do YouTube, fica com a gente, porque muita coisa boa vai vir aqui do nosso ministro Milton, que está trazendo as informações para você. E eu quero que o senhor dê uma informação que eu fiquei sabendo ainda há pouco, que o MEC tem hospitais também. Como é que é isso? Pois é. Essa foi uma surpresa, até mesmo, uma surpresa interessante. Quando eu cheguei aqui, eu não podia imaginar que o MEC se desdobrava, era tão complexo. E agora, já no meu 8º, indo para o 9º mês de gestão, que eu estou começando a conhecer um pouquinho mais de perto o MEC. Nós temos uma empresa chamada EBSER. Essa empresa ela foi criada para fazer a gestão dos nossos hospitais universitários. Então, são mais de 50, né? Os universitários são 50. O da EBSER mesmo são 40, hoje, que é exclusivamente da EBSER. Por quê? Porque esses da EBSER, um dos requisitos para que um hospital faça parte da EBSER é que ele tem que ser exclusivamente SUS. Não pode atingir e nem atender nenhum outro plano de saúde. Então, hoje nós somos 67 mil funcionários. Essa é uma informação muito útil que a gente pode depois aprofundar um pouquinho mais, né? Inclusive, o motivo da nossa vinda aqui, ministro, é que nós estamos fazendo o almanaque dos 60 anos de Brasília, contando essa história. Os nossos telespectadores ali que já passam de 1 milhão já conhecem bem a história, e também estamos fazendo o Anuário Brasileiro. E nós vamos colocar essas informações em números. Vou pedir depois para a sua assessoria, para o Lourenço, para o Minelli, para passar para a gente esses dados, para a gente poder divulgar essas informações também no papel, né? Ministro, eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho. O senhor assumiu aqui o Ministério no meio da pandemia. O senhor não ficou com um pouquinho de medo quando chegou no meio da pandemia, pegar quase que uma bomba com um pavio aceso? E eu quero aproveitar que o senhor falar também sobre esses desafios que o senhor encontrou e as perspectivas para o futuro. Bom, só o fato de ser ministro da Educação em tempos e condições normais já é um grande desafio. Agora, eu chego aqui já no meio da pandemia, onde a dúvida pairava sobre todos os gestores. Ninguém no mundo soube lidar e está sabendo com segurança lidar com essa questão da volta às aulas, interrompe as aulas, aula híbrida, aula à distância, aula remota e volta às aulas. Essa grande discussão que coloca a segurança do aluno e do professor de um lado e o possível atraso na educação e no conhecimento dos alunos é alguma coisa muito séria. E o que a gente tem que fazer é tentar um meio de equilíbrio em que a gente possa, sem abrir mão da segurança dos professores e dos alunos, a gente tentar minimizar todos os prejuízos que eventualmente acontecem, porque a aula presencial é alguma coisa, para mim, insubstituível. O professor, presencialmente, ele é muito importante, o contato pessoal com o aluno, o acompanhamento, o sentimento. Então, é uma coisa muito difícil para que a gente possa administrar. E eu, então, diante disso tudo,
eu tomei alguns outros sustos e compartilho aí com a sua audiência. Por exemplo, eu penso, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que nós tínhamos 69 universidades federais. Dessas 69, nós temos 281 campi, que se desdobram em campi afastados. Alguns tem universidades que têm mais de 3, 4 campi. São escolas, como que se diz, elas distantes da sede, mas que têm uma certa autonomia lá de alguns cursos específicos. Fora isso, eu cheguei aqui também e descobri que nós tínhamos 38 institutos federais e 2 Cefetes. Bom, os institutos federais, que têm por objetivo, o Instituto Federal, para mim, é fenomenal, porque ele busca não apenas dar o grau de bacharelado para o menino, para o brasileiro, para a menina, mas procura formar mão de obra especializada, de alta qualidade, para o Brasil. E hoje o que mais nós temos falta é de mão de obra de nível médio, porque temos muitos bacharéis, é importante isso, mas que não tem como se colocar profissionalmente. E temos falta de mão de obra de nível médio especializado. Esses 38 institutos e os 2 Cefetes que nós temos, na verdade, eles subsistem em 669 campi. Então, é um mundo. Isso está sob a gestão de quem? Quem são os gestores desses campos, desses institutos, Cada instituto tem um reitor, mas esses reitores são coordenados por uma secretaria aqui do MEC e, no fim, com todo respeito, cai aqui no colo do seu amigo ministro. Você está assistindo a entrevista do ministro da Educação do Brasil. Para você que não está chegando agora, o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação do Brasil. Esse país continental, que tem nas suas nuances muitos aventureiros nos campos. Mas eu tenho certeza que o senhor aqui vai trazer a rédea da educação do nosso país. Ministro, quando a gente vem fazer esse tipo de entrevista aqui com o senhor, nós trazemos como é uma entrevista um pouco longa e eu já estou recebendo ali a orientação da sua assessoria que o tempo já está acabando, eu gostaria que o senhor agora se dirigisse ali às nossas câmaras e contasse algo marcante da sua vida, uma experiência única que deixou ou uma marca profunda ou uma alegria exacerbante, algo que vai deixar a curiosidade ali dos telespectadores de ouvido em pé. Muito bem. Bom, eu teria muitas, né? Eu quero ouvir todas, viu? Mas vamos deixar para depois. Conte só uma hoje. Na verdade, eu poderia falar até da minha experiência de fé, que é uma experiência diferente, porque eu sou um convertido dentro de uma casa em que não havia convertidos, né? Então, meu pai, um homem muito querido, que morreu muito cedo, ele não se conformava de ver o filho indo para a igreja. E então, ele sempre fazia de tudo para que eu pudesse seguir o caminho dele. Ele era diretor social de um clube na Baixada Santista e ele queria que eu seguisse os passos dele, né? Lá em Santos, no tempo que eu era novo, tinha um baile muito famoso, que é o baile do Havaí, lá no Ilha Porchat Club, que passava na TV, e ele arrumava aqueles convites, e eu falei, pai, não é para mim isso, eu tenho uma outra visão de vida, de mundo, mas ele não se conformava. E até que um dia, eu fazendo engenharia, eu fazia engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial, na FEI, São Bernardo do Campo, e lá então eu tive um momento, aquilo que eu chamo de um chamado de Deus para deixar tudo e virar um pastor. Quando eu cheguei e contei isso para ele, ele não se conformou. E ele falou para mim, com todas as letras,
eu não me conformo, eu jamais queria ter um filho pastor, eu queria ter um filho engenheiro. E aí eu falei mais uma que ele se assenhorou mesmo. Falei, pois é, pai, mas eu tive esse chamado, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, eu só vou fazer um seminário se o senhor autorizar e me abençoar. Aí ele ficou tranquilo e me disse, então você nunca vai. Bom, os tempos passaram, eu terminei o primeiro ano do seminário, da engenharia, e aí ele continuava com o coração muito fechado em termos de... Aí chegou o tempo de eu servir o quartel. E ele gostava muito do quartel e tal. Falei, pai, o senhor não me permite então, servir o quartel? 17 para 18 17, anos. 18, exatamente essa idade. Então, essa o idade. chamado veio do... Veio cedo. Cedo. Na juventude mesmo. Aí eu falei para ele, então me deixa pelo menos fazer um curso no Exército. Era aquele CPUR, né? Oficiais da Reserva. Aí eu fiz esse curso, passou mais um ano, passou o segundo ano, terceiro ano, até que um dia ele me chamou e me autorizou a ir para o seminário. Foi assim. Olha, sonoplasta, eu vou colocar uma salva de palmas aí no final, porque realmente é muito emocionante. Eu que estou aqui pertinho do ministro, me arrepiei e senti uma emoção na lembrança e realmente marca. Está vendo como vale a pena você assistir e conhecer um pouco mais? Ministro, me dá um furo de reportagem para a gente, apesar de ser gravado, a gente quer editar, talvez vai sair aí amanhã ou depois, no canal do YouTube, mas dá um furo de reportagem. Não, então, mas eu, assim, exatamente, não tem furo nenhum. O grande ponto é o desafio que o presidente fez quando me convidou. Isso não deixa de ser, não é um furo, que eu já tenho dito. Ele me pediu duas coisas apenas. Me pediu que eu cuidasse das crianças e me pediu que eu desse assim, uma força muito grande para o ensino profissionalizante. Porque quando a gente vai construir, esse é um tema que eu tenho sempre lembrado a todos, vai construir uma casa, o primeiro que a gente pensa é no projeto e no alicerce. E com todo o respeito que tenho para os antigos gestores de outros governos, eles começaram construindo a casa pelo telhado. E nós temos aí uma série de universitários com deficiências enormes na formação. Alguns são quase analfabetos funcionais. Alguns querem ser engenheiros, mas não sabem nem fazer uma regra de 3 simples, nem composta. E isso é uma realidade que a gente vê pelo Brasil. E então, o que eu fiz? Eu estou investindo tempo, recurso do MEC para a gente começar do começo, na alfabetização, e que as crianças do Brasil, da escola pública, que eu fui formado, que eles aprendam, no mínimo, as 4 operações matemáticas e saber ler e escrever. Esse é o meu sonho. E se perfilar para cantar o hino nacional, né? Também. Quantas vezes fizemos isso, né? É verdade. Eu lembro uma vez aqui que a bandeira ficou presa, eu tive que escalar o maço para poder tirar a bandeirinha do Brasil, ficou presa. Ministro, eu quero agradecer demais o senhor ter dispensado o seu tempo para nos receber aqui no seu gabinete, com toda a sua equipe. Agradecer minha equipe também que está aqui, pastor Roberto, o Ricardo e todos os assessores que estão aqui conosco nessa entrevista única. Confesso que eu estava bem nervoso, bem tenso, né? Apesar de saber que o senhor transmite toda essa tranquilidade, mas eu estava um pouco tenso, mas fiquei muito feliz de poder ter vindo. E eu quero prestar uma homenagem ao senhor agora. É apenas um diploma de honra ao mérito para o senhor ter nos concedido essa entrevista, né? A editora Voz de Brasília, o Instituto Brasil Just, confere o presente diploma de honra ao mérito a Milton Ribeiro pela sua entrevista para o documentário. Aqui estão nossas logomarcas, QR Code, já está assinado pela doutora Dejanete, que é a presidente do Instituto, e eu vou assinar agora para poder sacramentar e o senhor poder mostrar ali para a câmera. Muito obrigado pela honra. A honra é nossa. Eu sei que o senhor tem muitos diplomas, Imagina. mas esse daí é
Imagina. especial. Muito obrigado. Vamos fotografar? Ok. Eu vou deixar a câmera aberta para o senhor para fazer a última participação do senhor e quero lhe pedir para outras entrevistas depois também. Então, pode se dirigir ao povo brasileiro, ao povo cristão, ao povo não cristão, porque a educação é para todos. Verdade. O senhor deu a última mensagem. Eu quero, então, me dirigir aí aos seus ouvintes, Paulo, dizendo o seguinte, que renove a sua confiança no nosso governo federal. Explico por quê. Nós temos aqui mais da metade dos ministros, se não a totalidade, que poderiam estar em outros lugares e não aqui no ministério. Nós estamos aqui por idealismo, porque nós acreditamos no Brasil e na liderança do presidente Jair Bolsonaro. Foi por isso que me mantém ainda como ministro da Educação. Eu quero, como disse há pouco, devolver ao povo brasileiro um tanto que a escola pública me deu. Eu quero, de novo, poder ter a honra de ver pessoas escolhendo as escolas públicas como um sinal de excelência na educação, como foi no passado. Esse é o meu sonho e eu estou trabalhando para isso. E, em segundo lugar, nós não temos mais tempo para pensar e administrar corrupções. Chega. A era e o tempo dos ladrões e dos corruptos passou. Nós vivemos um novo tempo, um tempo de seriedade, de lisura, de gente que está investindo tempo e dinheiro e talento para que o Brasil seja melhor. Por isso, eu quero que você renove a sua confiança no governo federal, no governo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque nós vamos ter um futuro muito melhor. Esse é o meu desejo e a minha oração. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, equipe, e a todos os seus ouvintes. E assim, com essas palavras firmes do nosso ministro Milton Ribeiro, nós vamos ficando por aqui. Agradecendo a você que assistiu, compartilhe. Pegue o link que está aí, compartilhe em todas as suas redes. E fiquem todos com Deus. E até a próxima.